Dando um tempinho para o Instagram chamar as pessoas. Nós tivemos um probleminha aqui, estávamos a 15 minutos da live e caiu. Não sei o que foi. Oi, Gi, querida. Ok, fixamos aqui o comentário. Tinha um pessoal aqui na live e caiu. E vou aguardar um pouquinho eles irem entrando, né? Nesse dia especial, né, que aquece o nosso coração, que é o Dia dos Namorados. Na verdade, Dia dos Namorados é todo dia, né, Gi? Se a gente aquece a nossa relação, a gente cuida, a gente mantém. Às vezes eu encontro, né, pessoas que mencionam assim, mas eu fornecia tudo para ele, eu dava tudo para ele, ou eu era um bom fornecedor, um bom provedor, né? E não sei porquê, às vezes a minha relação não deu, né? E aí entra, né, a importância de alguns cuidados, alguns princípios que a gente precisa de ter, que Bert Helling menciona, e tem um livro muito bacana dele, né, que é Para que o Amor Dê Certo, que ele fala dessas questões de como alguns princípios, né, e aí ele menciona aqui, né, por exemplo, a gente vai aguardando o pessoal entrar e podendo comentar. Nesse capítulo, segundo capítulo dele aqui, ele menciona, cadê? Deixei separado. Para que o amor dê certo. Ele fala que o relacionamento de um casal é uma época culminante na nossa vida. Então, nós temos 4 etapas, né, numa relação. A atração, a escolha, né, o cuidar da relação, o manter a relação, né, o atrair, o escolher, né, às vezes a gente tem uma dificuldade aí no escolher, né, no manter essa conexão, né, na relação, né, e o que acontece conosco, né? Essa época da escolha, né? E como que o cardíaco ele é importante para nós, porque ele une, ele integra, né, os nossos 7 centros de força, né? Ele está no meio, é a cor verde. Verde tem com verdade, tem a ver com verdade, né? E é um dos princípios para uma boa relação, né? Para viver um relacionamento com amor e paixão, é a verdade. A verdade acima de tudo. A verdade doa quem doer. Muitas das vezes a gente aprendeu a nos calarmos, né? E como que eu vejo que isso é prejudicial numa relação? Quando você não consegue falar aquilo que você pensa e aquilo que você sente, as suas reais necessidades. Porque cada um de nós temos necessidades que não são muito próprias. E quando a gente consegue verbalizar isso, mas verbalizar num espaço seguro, né, que é um outro princípio aí para um bom relacionamento, é criar um espaço seguro em que o meu homem possa se sentir à vontade para ele falar, né, para ele expressar seus desejos, né, sem eu me assustar. Esse espaço seguro, essa verdade, e eu perceber que a verdade ela não é única. A verdade como única
única é uma crença, né? Então, eu vou para essa relação percebendo que a verdade, ela é elástica, né? Então, eu falo da minha verdade e ouço a verdade do outro, né? Então, eu posso crescer, porque a relação tem essa do crescimento. Quanto eu cresço ali, né? Quanto que eu me deparo com as minhas questões, com as minhas dificuldades, com quanto que eu ainda não sou boa, né, naquilo que eu imagino ser, muitas das vezes. Né? Então, Bert Hellinger, uma outra citação que ele faz aqui: traumas da infância refletem-se na relação do casal. Né? Então, eu trago uma questão polêmica, né? Assim, o pessoal fica entendendo o que eu estou dizendo. É preciso que a gente mate o nosso pai e a nossa mãe. Polêmico isso, né? Como matar o meu pai e a minha mãe? Eu preciso de ser, né, como adulto, como adulta, ser a minha própria mãe, o meu próprio pai. Se eu tenho alguma questão que não está bem resolvida lá atrás, eu trago essa necessidade de ter um pai. Às vezes eu pergunto, né, para as pessoas, como que é a relação sua com seu pai, com a sua mãe? E aí a pessoa fala assim, é boa, eu não tenho problema com a minha mãe, não tenho problema com meu pai. Mas será? Será que a resposta, né? Só na resposta a gente tem algo aí, né? Eu não tenho problema com meu pai e com a minha mãe, eu tenho uma relação boa. É diferente de eu falar, não. Eu amo, eu sou louca com a minha mãe, eu gosto da minha mãe, eu adoro minha mãe, adoro meu pai, sabe? É diferente. Bert Hellinger, ele conta uma história interessante, que ele se sentou com um amigo em um restaurante e eles estavam falando sobre ter sucesso, né? Um sucesso relacionado à mãe. Né? Que o sorriso da nossa mãe representa o nosso sucesso. Né? Se a gente fecha o olho, e vocês podem fazer esse exercício aí agora, né? Eu fecho o meu olho, eu consigo ver a minha mãe sorrindo? Digam aí pra mim, vocês conseguem ver a mãe de vocês sorrindo a hora que vocês se lembram dela? Como é isso? Porque esse sorriso da nossa mãe representa o nosso sucesso. Então, ele conta essa história, né? Um amigo perguntando, mas como assim que a mãe tem a ver com o nosso sucesso? Aí ele fala assim, ó, tá vendo aquele garçom ali? E o garçom tava se comunicando com todo mundo, tava super solto, né? E à vontade ali no que ele faz, né? Servindo as pessoas, alegre e tal. E aí ele falou assim, chama aquele garçom. E aí o garçom chega e ele fala, como é a sua relação com a sua mãe? Aí ele enche o olho, né? O olho dele brilha, os ombros dele se abrem e ele fala assim, nossa, minha mãe é incrível. Né? Minha mãe é uma mulher maravilhosa, Aí ele começa a falar da mãe, entende? É diferente. Né? Eu não estou dizendo aqui de idolatrar, né? A mãe, idolatrar o pai, porque aí também tem uma questão, né? Pode ser que esse filho, essa filha, esteja casado, né? Entre aspas, com o pai ou com a mãe, né? E sente falta, e nenhum homem também é bom para ela, né? Ou nenhuma mulher é boa para esse homem que está casado com a mãe, tá? Quando a gente sai do nosso lugar, é um problema. Né? E isso que é o trabalho das constelações familiares. A gente vê isso dentro de um campo de movimento sistêmico, né? Que é o que a gente pretende fazer aqui hoje. Tá? A gente vai fazer isso no Meet. Tá? A minha internet aqui está desconectada.
Deixa eu só ver aqui uma coisa. Caiu minha conexão com a internet no computador. Eu vou ter que olhar isso. Efeitos tecnológicos, né? Efeitos tecnológicos. Não acontece isso normalmente, né? Essa desconexão aqui, e desconectou da internet. E eu tô aqui no Meet, tô no Instagram também. Né? E eu preciso da internet no computador, que é onde que a gente vai fazer um movimento sistêmico. É incrível isso, né? A gente precisa de ter essa flexibilidade, né? E a relação pede essa flexibilidade, né? Viver no inesperado. E rir, né? E rir. Pode ser até já o campo, né? Campo da constelação já manifestando aqui. E tem pessoas para entrar aqui no Meet. Vamos ver se a gente consegue. Então, o sucesso tem a ver com isso, né? O quanto que eu já me relaciono e eu permito que seja como foi. Eu não quero mudar o meu pai e minha mãe. Né? Eu chego num grau de compreensão, eu falo isso por mim, tá, pessoal? Para mim, a relação com meu pai e minha mãe era uma coisa, meu casamento era outra. E quando eu fui ver, eu estava repetindo um padrão da minha mãe e do meu pai. Meu primeiro casamento foi com uma pessoa que tinha as mesmas questões que meu pai. Tá? E eu achava que não tinha a ver. Foi quando eu fiz a minha primeira constelação em 2003, 2004. Tá? Então, eu me apaixonei com a constelação familiar, que eu via que a gente não consegue separar uma coisa da outra. Então, esses primeiros 7 anos da nossa vida são muito importantes. Tá? Estão me acompanhando aí, pessoal? Aqui. Tá dizendo que tá reconectando. Então, uma outra questão é poder se entregar totalmente. Bert Hellinger que traz isso, né? O quanto que eu me permito ali ser vulnerável, né? O quanto que eu me permito me expor, porque quando eu crio um espaço seguro, quando eu permito, né, que o outro também se expresse e eu consigo me expressar e tenho uma relação profunda, né, eu vou poder ser vulnerável, né? Eu vou poder falar das minhas dores, dos meus medos, das minhas questões, né? Tá? Não tem isso. A relação é preciso que você consiga despolarizar. Então, por exemplo, o homem, né? O homem, ele precisa ter, né, a veia dele masculina, né? Ele está na espinha dorsal do masculino, né? O que é essa espinha dorsal do masculino? É aquele homem que tem um sex appeal, que tem, né, que ele é atraente, né? Eu me lembro de uma cena do Brad Pitt com a Angelina Jolie, né? Um primeiro filme que eles fizeram juntos e hoje eles são casal, em que ele tá ali no masculino dele, né? Dançando com ela, né? E tal. E ela toda sedutora, né? Sedutora no sentido de expressando o feminino dela, né? A sensualidade, a sexualidade dela, né? E isso é essa dança, né, da polarização do masculino com o feminino. Preciso dessa intimidade, né? Dessa profundidade. Às vezes a gente acha que intimidade, né, tem a ver com sexo. Não, não tem. Tem a ver com sexualidade. Sexo é masculino, né? É direto, é objetal, né? É prático. A sexualidade não. A sexualidade, ela tem a ver com o quê? Eu acolher,
eu olhar, né? Eu beijar, né? Eu conhecer o outro e conhecendo ele cada vez mais nas minúcias dele. Né? E a gente quer relações assim. Né? Quando a gente está vivendo uma relação, né, no início, que tem aquela conexão de amor e de paixão, você vive aquilo e você não se importa até com os defeitos do outro, percebe? Quando você começa quando você começa a ver muitos defeitos, é porque perdeu a paixão. Né? E é possível a gente viver uma relação apaixonada quando a gente faz o quê? Quando a gente vive a intimidade, né? Que é essa profundidade, tá? Então, o masculino, ele nessa dança, né? Homem e mulher, né? Ele também pode entrar no feminino. Como que um homem entra no feminino? Né? Para estar com a sua mulher. Né? Ontem mesmo eu atendi uma sessão e a gente estava falando sobre isso, expondo sobre isso. Que a pessoa me perguntou assim, Silvana, mas como assim eu ser feminino com a minha esposa? É você acolher, ouvir, né? E quando a pessoa não está bem, você ser a amiga dela. Né? O homem ser o amigo, sabe? Observar. Né? Porque, às vezes, quando se está na veia do masculino, ele quer dar a solução. Né? Porque ele é mais objetivo. Né? Faz isso. Você está com problema no seu emprego? Ele nem ouve, né? Larga esse emprego, eu já falei para você largar isso, né? Não é assim? E a mulher não quer isso. Né? Então, essa dança, ela precisa de ter. Né? Muitas das vezes eu falei assim, já trouxe em outros momentos, né, que a mulher precisa de outras amigas, ela precisa de estar com outras amigas, né? De ter amizade, porque é uma mulher que entende outra mulher. Isso é verdade sim. Mas, além disso, no dia a dia, por que está tendo tanto divórcio agora nessa questão da pandemia? Em 2000, né, no último semestre agora de 2000, 43% mais divórcios, né, do que qualquer outra época. Bateu recorde o número de divórcios agora na pandemia. Né? Então, coisas, eu sinto, né, eu percebo que é o quê? Essa falta de intimidade, coisas que você vem empurrando para debaixo do tapete que não dá mais para ser, tá? Que não dá mais para ser. Pessoal, eu percebo que nós estamos aqui sem energia elétrica. Não tá pegando a internet do Wi-Fi e eu tô no 4G do celular. Deixa eu ver aqui como é que tá. Você vê como que é, né, um assunto tão importante. A gente vai segurando aqui, vamos ver o que dá. Isso é muito importante, esse assunto. Então, que vocês possam chamar outras pessoas aí, tocar o dedinho aí nessa setinha, né, chamar outras pessoas e vamos ver até onde a gente consegue ir se essa energia elétrica volta. Tá bom? Muito bem. Então, esse homem, ele precisa de entrar nesse feminino e ele também, a mulher, às vezes, ela precisa de entrar no masculino, tá? Ter uma visão mais objetiva, sem tanto mimimi, sem tanto chantagem, né, emocional, porque tem algumas questões que são próprias do feminino, tá? E tem questões que são muito próprias do masculino, que impedem uma relação de ela ser dois adultos, porque a relação só existe entre dois adultos. Né? E o que a gente vê muitas das vezes é duas crianças ainda tendo filhos. Né? Então, eu acredito, sinceramente, que todo casal, antes de ter filho, antes de casar, deveria fazer constelação familiar, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente ainda está lá
na infância, lá naquela questão que eu não fui amada, que eu não fui vista, né? E aí eu vou querer, né, um pai, eu vou querer eu vou querer resolver minhas questões lá de trás através dos meus filhos, né? Eu vou querer que os meus filhos façam por mim o que eu não fiz, né? Eu não deixo eles livres para serem quem são, né? E eu também não sou feliz, né? Eu sigo numa depressão. Quantos casos a gente pega, por exemplo, de pessoas de adolescente, essa semana mesmo eu peguei uma questão, não estou falando quem é, eu estou citando o quê, por quê? Para que a gente possa ter exemplos, tá? Ter exemplos. Então, uma menina de 21 anos tentou suicídio. E aí a gente foi conversando. Numa segunda sessão, ela abriu para mim que a mãe dela havia tentado suicídio lá atrás, logo quando ela nasceu, né? Logo quando ela nasceu. Então, o que acontece? O filho, o que o pai não conseguiu fazer, o filho quer fazer. Ela estava tentando suicídio pela mãe. Olha que louco. A gente vê isso dentro de um campo de constelação familiar. Então, tem coisas que são muito do feminino. Por exemplo, o criticismo, né? É o quê? A crítica, né? É a crítica, aquela pessoa que tudo ela julga, que tudo ela diminui. Ah, você não vai dar conta, para que estudar mais? Você já estudou, né? Ela não coloca a pessoa para cima, né? Ela condena, ela vê algo e ela está sempre ali como se fosse uma espada, né? Isso é muito, né? Desculpem, né? As mulheres, né, que são a maioria aqui, mas isso é muito nosso, né? Percebe como que a gente faz isso? A gente quer uma mudança de situação, uma mudança de comportamento e não sabendo o que fazer, a gente critica, né? A gente critica. Então, isso é uma pedra, né? Que a gente chama uma pedra que impede essa relação de qualidade. Uma outra questão, e aí já é do masculino, é o afastamento, é a fuga emocional, né? Então, às vezes você está conversando ali uma coisa importante, a pessoa olha para o outro lado, ela quer sair, ela não dá conta, sabe? De lidar com aquilo que é importante, né? Com aquilo que é um diálogo que vai partir para uma solução, né? O casal ele precisa de estar focado na solução, né? Numa discussão, numa conversa, o foco é a solução. Como que nós vamos resolver isso? E não a crítica, né? E não a fuga. E aí tem uma terceira questão, que é o vitimismo, né? Que é aquela pessoa que nunca, né, sempre está na defesa, ela nunca reconhece que ela errou, ela não pede desculpa, né? O vitimismo, né? Sempre que fala alguma coisa, você está se defendendo, né? Você já tem uma resposta, né? Você não consegue falar, é mesmo, nossa, eu fiz isso, hein? Né? Porque dói, né? Dói reconhecer, né? Porque é como se você estivesse dando o braço a torcer para o outro, mais para frente, vir, né? E usar aquilo contra você. Mas uma coisa importante, vou tomar uma aguinha aqui. Tá ficando claro, pessoal? Porque o meu tipo de live, né, é muito redonda, né? Eu não tenho uma live linear, né? A minha forma de trazer conteúdo não é muito linear, mas eu volto naquela questão, tá? Porque eu encaixo uma coisa na outra, porque eu vejo a necessidade naquilo no momento, tá? Alguma questão até aí? Falem pra mim. Está claro, tá. Podem perguntar, tá? Porque enriquece. Podem perguntar, podem interromper aqui pra gente falar alguma outra coisa que não ficou claro. Então, nós falamos, né? Do criticismo, da fuga emocional, do vitimismo, né? O vitimismo é comum nos dois, né? Essa coisa de não assumir, eu errei.
Nossa, e essa coisa do errou é muito importante, porque às vezes, né, igual o tema, né, o amor não basta, né, você gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela faz algo e ela fica na culpa ou na desculpa, né, sempre a desculpa, mas ela não assume de verdade, eu errei e eu não vou fazer isso mais, tá? E como eu posso reparar isso? Como, né? Houve uma traição, houve uma coisa grave, né? Como que eu posso reparar isso? Eu sei que eu te machuquei. Pode ser com coisas grandes, pessoal, e com coisas pequenas, né? Então, eu posso falar assim, eu errei, eu assumo, né? E o que eu posso fazer para minimizar isso, essa dor, esse sofrimento, isso que eu causei para você. Às vezes só da pessoa ouvir isso, né, do parceiro ou da parceira, ela já se sente recompensada, entende? Ela sente que o outro reconheceu. O outro precisa te reconhecer. Eu errei, sabe? E fica nesse jogo, quem errou, quem não errou, mas nenhum assume e pede desculpa. Tá? Então é muito bonito isso. Então, por exemplo, até num caso, né, de traição, né, porque a constelação familiar, ela fala desse equilíbrio que deve haver. Tá? Toda relação é uma relação, todo relacionamento é uma troca, tá? Entre aspas, tá? Não é uma coisa... não é um negócio, eu te dou algo, você me dá algo, não é. Mas toda relação se estabelece, eu faço algo e eu faço algo melhor porque eu amo, eu gosto, né? E o outro também. Então, e é bonito, é muito bonito quando o homem, né, o marido, ele contribui, né? E ele pensa, né, que ele pode materializar, que ele é generoso, né? Não é manter alguém, não estou falando aqui de um provedor no sentido de manter, tá? Mas é um homem, né, que gosta de materialmente prover a sua esposa, né? Um homem que é mesquinho, ele não quer prover, ele não participa, né? Enquanto você trabalha, ele tá lá fazendo outra coisa, tá lá descansando, ele tá lá, que vão depender dela, entende? Para que ela possa olhar para aquilo, né? Então, a pessoa que doa, né? E começa a esperar algo em troca, né? Percebe? Então, essa lei, eu vejo isso no relacionamento como fundamental. Eu percebo, né, em vários casos que a gente trabalha, como é importante eu sentir que o outro está na relação, né? Então, eu posso generosamente fazer algo, né? É um almoço, é uma janta, eu fui à rua, lembrei disso, né? É esse contribuir com a vida do outro, né? Não é obrigação, tá? Não é obrigação. Isso é espontâneo, isso surge quando a gente quer, a gente gosta, né? Para isso, os dois precisam de estar com os pés na relação, tá? Querem perguntar algo? Esse gera conflito, gera confusão, né? Gera polaridade, né? Então, um princípio da constelação familiar é esse equilíbrio nessa troca. Uma outra questão que Bert Hellinger ele traz, né, é a questão do pertencimento, né? Então, é preciso que você reconheça, né, de onde que esse parceiro, essa parceira veio, né, e que ele tem uma história, né, ele tem amigos, ele tem uma família, e que a família dele também possa ser a sua família, né, e que os amigos dele vieram antes de você, então eles têm uma importância. Você não chega, você chega para fazer parte, você não chega para
para criticar, para julgar, para dizer não, isso não, entende? Isso é hierarquia, isso é respeito. E o respeito é muito importante na relação, tá? Então, essa questão do pertencimento. Então, acontece também de casais começarem a criticar a família do outro, né? E criar muita divisão interna na pessoa. Porque se eu estou casada com determinada pessoa e ela começa a julgar, a criticar, eu vou querer defender a minha família. Por quê? Por que eu vou defender? Não é porque eu não amo aquela pessoa, mas é porque historicamente essa família que eu tenho até então me protegeu, né? E o nosso medo é da gente ficar sem proteção, né? Nós fazemos de tudo para pertencer. Por quê? Porque do pertencimento, na época das cavernas, né? Só citando isso assim, porque eu gosto desse exemplo, lá na época das cavernas a gente se juntou em família e aí a gente não morria, né? Um protegia o outro. Né? Então, essa questão do pertencimento, isso é muito importante. Respeitar de onde veio essa pessoa. Né? E o outro é hierarquia, né? De onde que eu vim e eu respeitar os meus pais como são, sem querer mudá-los. Respeitar a família do outro como é, sem querer mudar. Né? Percebe? Então, por que o cardíaco ele é tão importante? A internet não voltou. Não voltou. Wi-Fi, energia elétrica não voltou aqui. Vamos seguindo, vamos fluir. Flexibilidade. Né? Então, o que mais interessa aí nessa questão da polaridade? Eu falei do homem entrar no feminino para ele dialogar com essa mulher, para ele compreender, né? Para ele fazer silêncio, para ele dar tempo ao tempo. São características do feminino, né? Dar tempo ao tempo, perceber, olhar, acolher, né? Dar colo, né? Não é do feminino? Então, esse homem, ele entra nesse feminino para compreender essa mulher que às vezes ela não está bem naquele dia, ou porque às vezes ela teve um problema no trabalho. Né? Então, essa relação, ela vai sendo conquistada, né? No dia a dia. Isso que a gente chama de preliminar, né? Porque a sexualidade é o que vai além, né, da penetração, do sexo em si. Né? E aí o homem também pode estar masculino, né? E a mulher também no masculino. Quando? Quando eles vão empreender, quando eles vão fazer algo que exige lógica, raciocínio, direção. Entende? Os dois entram no masculino. Tá? E os dois também, a mulher entra no feminino, o feminino com feminino, masculino com masculino, ou pode ser também vice-versa, né? O homem também, ele entra no feminino, ele tá numa necessidade tal, e a mulher pode trazer a razão para aquilo, entende? Então, nós temos isso dentro de nós, né? Então, é realizar o andrógeno em nós, né? Aquela capacidade de flexibilidade dos polos masculino e feminino dentro da gente, da razão, da objetividade, da direção para a mulher, né? Ela conhecer esse universo do homem e ser também isso, poder dançar isso. E o homem também entrar no feminino, o acolher, o olhar, o perceber, que mais? O sentir, né? A compaixão é do feminino, né? E é tão bonito quando o homem tem isso, né? Ele tem essa capacidade de ter compaixão, de ser amigo, né? Antes de ser qualquer outra coisa, ele entrar nesse universo, tá? E aí, a hora que eles estão juntos,
Sexualmente, aí sim, é masculino com feminino. A mulher, na veia dela, feminina, né? de poder de presença, de sensualidade, de magnetismo, de cuidar, né? De proteger, né? O proteger mais do masculino, né? O proteger da mulher é mais na segurança emocional, quando ela dá essa segurança emocional para o homem, tá? E isso é muito bacana, porque todo ser humano, ele tem 6 necessidades básicas. E às vezes a gente não entende por que tal pessoa está na relação. A gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa passa tanta coisa com aquele homem, né? Ou aquele homem passa tanta coisa com aquela mulher, por que eles não separam? É porque, às vezes, pelo menos 2 dessas necessidades que eu vou citar agora estão sendo atendidas, tá? Uma necessidade de todo ser humano é a necessidade de segurança, tá? De se sentir seguro. Deixa eu só pegar aqui para eu não esquecer. Nenhuma delas. Aqui, ó. Segurança ou certeza, variedade, tá? Nós temos necessidade de variedade. Variedade não é de mudar de parceiro, é variedade de quê? De dentro de uma relação, você também criar momentos diferentes, criar surpresa, toques diferentes no seu parceiro, na sua parceira, tocar de uma forma diferente, fazer uma surpresa, trazer uma flor, ou fazer uma coisa gostosa, lembrei de você. Isso mantém a relação, tá? A variedade, né? Trazer essa variedade. E se permitir também que o outro traga alguma coisa diferente e você não assuste, né? Então, por exemplo, eu pensei de fazer tal coisa hoje. Aí o outro fala assim, vamos sair? Vamos não sei o quê? Sabe? A gente precisa também desenvolver essa flexibilidade, né? Para o inesperado. E às vezes a gente quer essa segurança, né? O controle de tudo, entende? E a gente precisa de abrir um pouco mão disso, né? De trazer essa variedade, né? Então, certeza, segurança, variedade, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. Vou repetir, tá? Para caso vocês quiserem anotar. Certeza, entre parênteses, que tem a ver com segurança, tá? Variedade, certeza, variedade, significância, eu vou explicar o que é significância, conexão e amor, né? E essa conexão e amor tem a ver com o quê? Você poder ser vulnerável. A conexão e amor só acontece quando você pode ser vulnerável com o outro, né? Você pode falar do que te dói, dos seus sentimentos, né? Ser você mesmo. Aí cria conexão e amor, sem isso não cria. Crescimento, né? Então, dentro da relação, eu preciso sentir que eu estou crescendo, né? Estou crescendo como pessoa, eu estou crescendo como eu estou evoluindo, né? Eu estou me aprofundando em mim mesma, eu estou me aprofundando no outro, tá? Falem aí pra mim, pessoal, tá ok? Como que tá a compreensão? E o último, contribuição, né? Eu preciso de sentir que eu contribuo e que o outro também contribui, né? Nós estamos juntos. Então, muitas das vezes a gente não encontra tudo isso, mas às vezes a gente está encontrando 2 coisas ali naquele parceiro, né? E muitas das vezes, muitas mulheres, por exemplo, não saem da relação porque ali traz segurança, né? Eu sinto segurança. Aquele homem não é bom, mas eu estou segura, né? Estou sentindo segura. E às vezes aquele homem repete uma coisa, né? Do pai dessa mulher, né? E isso traz uma coisa de segurança, de paternalidade, né? Às vezes o homem é bruto, né? Ele está na polaridade muito prática, muito do fazer, muito da ação, né? Ele não traz sentimento, né? Porque a ação, né, tem a ver com esse sentimento de força, né? Com a vitalidade, com a sensualidade, com a sexualidade, com o material, com o dinheiro, né? Que eu
terceiro centro de força. E tem pouca aí sentir, tem pouca compaixão, pouco se permitir, né, se relacionar, pouco cardíaco. Né? Então, eu falei no início da live, só que essa live caiu, eu quero repetir, né? Caiu a energia, eu repetir uma coisa que é importante. Né? O relacionar tem a ver com guerreiro. Todo guerreiro saudável, ele quer relacionar. Ele quer fazer alianças, porque ele percebe que uma guerra, ela não é solitária. Não existe guerra de um só. Não existe batalha de um só. Para você ir no mundo, para você sentir que você vai se cuidar, você precisa também cuidar e cuidado, né? Você precisa também de ter parcerias, entende? Eu acho bonito o caso do meu mestre, do Stefano. Ele conta quando ele conheceu a Maria, a atual esposa dele, eles têm 2 filhos. Ele estava se sentindo muito só, né? Ele estava na África e ele se sentia muito só e ele ficava se questionando, por que eu estou tão sozinho? E nenhuma mulher para ele servia, sabe? Ele via muitos defeitos e ele preferia ficar só. E aí ele propôs para Maria, né, uma africana, né, para os 2 morarem juntos, né, que aí eles poderiam conversar e ele admirava ela e tal. E olha o jeito que ele chama ela para morar junto, né, que aí ela não teria tanta despesa e que ele que pagaria, né, ele pagaria o aluguel. E aí eles fariam café da manhã e conversariam no café da manhã, e cada um ia almoçar em um lugar, né, na empresa onde eles trabalhavam e tudo. Pronto, cada um tinha, né, a sua vida. E aí ele foi percebendo os valores dela, sabe? Um dia, por exemplo, a intuição dela, né? Ele estava muito mal, ele estava tendo um problema na empresa, a empresa queria cortar ele, muita briga e queria tirar todo o material dele. E ele chegou triste na hora do almoço, assim, ele quis ir em casa, não estava nem com fome, assim. Aliás, ele estava com fome, mas ele não queria almoçar, ele queria emocionalmente se reequilibrar, né? E aí ele chega em casa, ela tinha feito uma lasanha. Ela sentiu pela manhã, né, que ela deveria fazer aquilo no almoço, e ela seguiu a intuição. Então ele olhou para aquilo e falou assim: nossa, eu quero isso para minha vida, né? Esse conforto de um lar, né? Isso me faz bem. E aí ele também conheceu outras mulheres assim nesse meio tempo, né? E ele cita uma que foi até a África, mas que reclamava de tudo, que era o sol, era a falta de internet, né? Condições precárias mesmo, né? E aí ela tentava seduzir todo mundo, todos os inimigos, né? Entre aspas, dele, que estavam contra ele, ela tentava seduzi-los. Ela não tinha um respeito por ele. Então, aí a gente vai percebendo e fazer as escolhas para quem a gente quer ter do lado nosso, né? Quais os valores dessa pessoa com quem a gente quer estar, né? Porque nós temos 64 almas afins para encontrar, né? Então, a gente precisa estar bem, estar com espaço, né? Para que essas pessoas que vão nos apoiar nesse propósito nosso, né, que essas 64 almas afins, não necessariamente são parceiros afetivos, né, homem e mulher, relação homem e mulher, mas são pessoas que também vão apoiar. E você precisa descobrir o seu propósito, né, aquilo que você veio realizar, e quanto mais você estiver nesse caminho, no caminho certo, com as pessoas certas e no lugar certo, guardem isso. Lugar certo, fazendo a coisa certa, lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas, mais você vai encontrar o seu propósito. E o propósito nosso é o que nos dá muita alegria. A maior alegria nossa é estar dentro da nossa predestinação, naquilo que a gente veio fazer. Eu não sei qual que é a minha predestinação, né? Muitas pessoas não sabem, né? Mas busque estar no lugar certo,
busque estar com as pessoas certas, sabe? Fazendo a coisa certa. E o seu caminho ele vai se abrindo. Você vai encontrando, se abra, sabe? Para isso. Busque apoio, busque alquimias, busque profissionais, né? Que vão te fazer lembrar quem você é, na sua essência. Né? Eu falei no início, matar pai e mãe. Né? Precisa de matar o pai e mãe para sua individualidade surgir. Parar com questões com pai e mãe. Né? Permitir que eles sejam quem são. Percebe? Permitir que eles sejam quem são. Isso é um grande segredo. Tá? E se você não consegue isso, procure apoio, procure ajuda. Ok? Pessoal, por favor, como que tá aí? Como que tá fluindo? Tá dando para ir? O que vocês estão entendendo? Falem para mim. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês me falarem o que vocês estão entendendo, tá? O que tá ficando dessa live? Eu falei bastante coisa, né? Coisas muito importantes, que vocês possam assistir novamente essa live. Ela vai ficar gravada aqui. Vou deixá-la aqui até segunda-feira, tá? Que vocês possam ter o verdadeiro sentido aí do que é relacionamento, do que é relacionar. Relacionar é verbo, é movimento, né? Eu cuidar das minhas relações todo dia, né? A cada momento, né? Para que seja algo que tenha conexão, que tenha amor, que tenha entrega, que tenha variedade, né? Que tenha contribuição, né? É muito lindo se relacionar. Eu acredito muito nas relações. Tá? Então, a Sabrina falando no sentido do relacionar. Isso. Tá ficando para você o sentido do relacionar. Sim. Né? Sim. Então, nós temos muito bom. Pode colocar mais aí, Sabrina, se você sentir, tá? A gente cria, uma coisa muito importante assim que eu vou falar aqui ainda. A gente cria histórias de incompatibilidade, histórias, porque são histórias, né? Quando a gente não está conseguindo ter intimidade, tá? Então a gente cria, o meu marido ele não estuda. O meu marido, ele é grosseiro. A gente tem espaço para isso quando a gente não está conectada na intimidade. Quando tem intimidade, né? Quando tem intimidade, você não vê defeito no outro. Os defeitos são qualidades dele, entende? Você acha bonito. É isso que é manter a paixão, né? É conseguir ir na intimidade, né? Ter essa profundidade, ter sexualidade, não sexo. Isso é a diferença, manter isso, tá? E isso eu não espero resolver com vocês em uma live, né? Porque muitos de vocês vão falar assim, mas eu tento fazer isso com meu esposo e ele não comunica, ele não fala, ele fica calado, né? Então, não é uma coisa para ser resolvida assim numa live, né? O que vocês acham? Não é, né? Quem já fez coach comigo sabe que isso é muito profundo, né? A gente tem 5 níveis de comunicação. E tem as comunicações mais superficiais, né? E tem as comunicações mais profundas. E a gente vê quando a relação não está fluindo, é quando não está havendo comunicação. Não tem conversa, né? Oi, como é que foi seu dia? Isso não é comunicação, né? A gente faz isso com o vizinho, com a pessoa que está na rua. Oi, como é que você está? Tô bem. Como foi seu dia? Foi bom. Isso não é comunicação, né? A gente precisa de galgar, né, níveis mais profundos, né? E isso é um trabalho, né, a ser feito, né? A gente pode trazer isso, né, num próximo momento, esses níveis de comunicação, tá bom?
Então, a primeira coisa nessa comunicação é comunicar suas reais necessidades, né? Então, eu preciso que eu fale. O que eu preciso? Eu preciso disso, né? Falar, né? Custe o que custar, doa quem doer, né? Fale, não guarde, fale, né? O segundo pilar é eu manter um espaço seguro para o outro se expor, né? Eu respeitar ele na individualidade dele, eu crio esse espaço seguro onde ele pode se expor. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, visão em comum. O casal, ele precisa de ter objetivos, de ter metas, de ter coisas que os dois estabeleceram, né? Nós vamos fazer isso na nossa vida, nós vamos envelhecer junto, nós vamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, sabe? E isso mantém o casal junto, sabe? Objetivos, metas em comum. O que nós vamos fazer? Um dia nós vamos ter uma casa no campo, né? Entendeu? Mas precisa de ser uma casa que tem um outro objetivo por trás. A gente vai ajudar pessoas com essa casa no campo, entende? Por quê? Porque a hora que você constrói a casa com parceiro, você pode perceber, não tem mais objetivo. E a tendência é querer separar, divorciar, entende? Quantos casais, depois que tem a casa, divorciam, separam? O objetivo era a casa. Os objetivos nossos precisam ser maiores, entende? Contribuir com a sociedade, fazer algo, que o casal é muito forte. Um homem e uma mulher, quando se juntam, é uma potência, é uma energia fortíssima. E essa energia, ela precisa ser usada para algo maior, para algo do Criador, né? E aí a gente precisa de encontrar, cada um tem a sua forma de servir, mas é importante, tá? Essa visão em comum. E o quarto e o último pilar, né, é dissolver a imagem, né, que nós criamos do outro todo dia. O outro ontem era aquela pessoa, né, que às vezes te agrediu com uma fala, fez algo, e hoje ele é outro, né? Então eu posso olhar para ele na cama, né, e falar, tô com outro homem, né? Assim, logo pela manhã, sabe? Fazer isso todo dia, né? Olhar para ele como se fosse a primeira vez, né? Permitindo que ele seja quem ele é, né? Nesse sentido de se surpreender com aquilo que ele traz, né? Não com essa imagem congelada de que eu tenho, que ele é grosseiro, que ele não tem compromisso, que ele não quer estudar. Quem sabe hoje ele quer, né? Vocês podem propor, vamos ler esse livro, o que você acha? Né? Eu posso ler para você. Né? A gente lê um pouquinho aqui, 2 páginas, vamos ler? Entendeu? Sem forçar, né? Mas assim, nessa coisa de um convite, né? E a gente pode ir crescendo nisso. Falamos bastante, né? Muito bom, muito bom. E que seja contribuição aí para vocês, que vocês possam aí compartilhar com outras pessoas. Sabrina, Marcel, Cláudia, Célia, Adriana, Luana, Dilma, Flávia, Gisele. Uma delícia estar aqui com vocês, viu? Que vocês possam ter esse dia dos namorados aí. Quem não tem, né, um namorado, não se sinta diferente, né? Eu acho que é um exercício a gente se amar, sabe? E aí tudo pode vir a partir desse auto-amor, né? Desse autocuidado, de você se dar coisas, se dar carinho, se dar um filme, assistir um filminho nesse dia frio e gostoso, né? A Sabrina, linda, anotei um monte de coisas para refletir mais. Isso. E tendo dúvidas, alguma coisa, me manda mensagem, tá, Sabrina, no direct, porque às vezes a gente fala assim de uma forma rápida e
aí a gente, com o tempo, a gente vai refletindo. Eu mesma aprendo muito, e como eu me deparo com as minhas questões nos meus relacionamentos, né, com que eu ainda não dou conta, né, dos traumas que vêm da minha infância, né, e aí eu posso parar um pouquinho, olhar, né, e buscar a cura lá atrás, né, que é onde está, né, e para eu buscar, né, cada vez mais ser eu, né, na minha individualidade, né, fazer esse casamento do meu pai e da minha mãe dentro de mim, né? Porque um dia eles se amaram para me ter, né? E eu posso ficar só com isso, com esse amor que eles tiveram, com certeza. Um aprendeu muito com o outro, né? E sem querer mudar nada, né? Foi assim e foi bom, porque eu tô aqui hoje e hoje eu tô bem, né? Hoje aqui, agora eu tô bem, né? Eu posso pensar em problema, em questões, quando eu penso lá naquela coisa, lá naquela outra. Mas aqui agora eu tô tão bem. E eu posso ficar com isso. É muito lindo. Que gostoso. Vou colocar uma música. Ah, não, a internet não voltou. A energia elétrica não voltou. Nós vamos ter que deixar o movimento da constelação familiar para outro dia. Deixa eu só confirmar aqui na tomada, no plug aqui da energia. Um minutinho. Realmente a energia elétrica não está disponível, acabou aqui, tá? Então a gente conseguiu fazer e a gente agradece, né, a espiritualidade, né? Agradece aí a presença de vocês também, que a gente conseguiu fazer no celular, com a internet do celular. Então, gratidão, gratidão, um beijo grande. Gratidão pela presença de vocês e eu peço licença para sair, tá bom? Carinhos. Nas quintas-feiras, só um recado, nas quintas-feiras a gente está a cada 15 dias fazendo constelação familiar, tá? Então fiquem atentos para vocês participarem. Quintas-feiras não, quarta-feira, desculpa. Quarta-feira às 20 horas, de 15 em 15 dias. Tá? A gente vai avisando nos grupos, tá? Quem estava aqui que não participa dos grupos, né, e quiser participar, né, manda uma mensagem no direct para mim, tá? É muito rico essas constelações, maravilhosa. É lindo, lindo. Sou suspeita, né, para falar. Sabrina, tira uma foto, por favor, ou Célia, tira uma foto, por favor. Vou desativar os comentários. Só para a gente registrar esse momento, né? Fazer um coraçãozinho aqui, né? Esse dia lindo. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu ativar aqui para ver se vocês tiraram. Conseguiu tirar, Célia? Conseguiu, Sabrina, tirar um print? Uma foto para registrar, e se vocês quiserem, puderem. Ai, que bom. Obrigada, Sá. Aí vocês comentem algo, né, se quiserem, e me marquem, né, para outras pessoas também estarem conosco aqui, né, nessas lives aos sábados, tá bom? Vamos junto. Obrigada, Célia. Obrigada. Licença, pessoal.